acolhemos a todos neste momento, em 27 de setembro de 2024. Vamos passar a palavra para o irmão Agra, para que traga mais uma das reflexões que ele costuma trazer, como as impressões impactam sua vida. Irmão Agra, a palavra está contigo até às 20 horas e 30 minutos. Que assim seja. Paz, né, para todo o universo, paz sobre todas as fronteiras, paz para toda a humanidade terráquea, muita paz para todo o orbe terra. O trevo sagrado, fazendo do ser humano um ser mais consciente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar, né, como o Trifon citou, como as impressões impactam a sua vida. E nesse tema nós vamos abordar o pensamento, impressão, o ser humano. Temos 4 casos que nós vamos falar aqui, nós vamos contar. Pensamentos e impressões, o corpo físico, impressões e lei de afinidade, práticas sexuais, masturbação, energias sexuais, as doenças, vigiar, vamos falar de alguns livros, vamos falar de limpeza, cura, conselho, exercitar a mente e essa questão, né, o objetivo, perdoe, o objetivo do trio sagrado, fazer do ser humano um ser mais consciente. Assim sendo, nós vamos, né, abordar esse tema e vamos começar assim a falar sobre o pensamento. Nos nossos estudos, a gente tem o pensamento como uma força eletromecânica que tira o seu dinamismo da vontade e do astral. A impressão é uma marca. A impressão, ela grava. Nós somos impressionados pelas baixas vibrações. Na natureza existem as altas vibrações e as baixas vibrações. Infelizmente, são essas baixas impressões que nos marcam assim, de maneira mais efetiva. Temos também as fascinações. Elas também nos impressionam muito. O ser humano, como a gente sabe, é um aparelho, um receptor dessas vibrações. E essas vibrações é que impressionam a todos nós. Então, nós temos que ter bastante cuidado no nosso dia a dia com essas impressões. Por quê? Porque são essas impressões que se gravam no nosso corpo físico, através de vários fatores que nós vamos fazer aqui, e levam, ela tanto nos incomodam aqui e agora, né? Como algumas crenças limitantes, bem como na vida espiritual, quando tudo isso é gravado no perispírito e faz com que a alma leve isso para o plano espiritual. E assim eu me lembro, quando eu era criança, em São Sebastião do Passé, e como toda cidade pequena, qualquer acontecimento, aí saía todo mundo para correr, porque aquilo era uma novidade. Então, quando tinha um assassinato, uma morte diferente, uma briga entre casal que teve algum grave fatal, aí corria todo mundo para ver, para assistir. Então, tinham coisas, né? Alguém chegava afogado, alguém chegava morto, então a gente via aquilo, eu como criança ia lá, como toda criança, né? E hoje, como a gente faz também no trânsito, a gente não pode ver um acidente, não pode ver um acidentado, que a gente para ver. Só que naquele tempo, como criança, eu brincava à noite, né? Aí na hora de voltar para casa, rapaz, como é que volta? Tremendo de medo, porque aquelas impressões do que eu via durante o dia, sei lá, um afogado, uma morte diferente, aquilo não saía da mente. E eu tinha que voltar para casa, vinha correndo, assoviando, falando alto, mas as impressões estavam ali, ó. E a mente gravando tudo e reproduzindo, é como se eu estivesse vendo toda aquela cena. Então, isso gravava e me impressionava, me metia medo, ou seja, o medo é uma das gravações, uma dessas impressões que prejudica a gente. A gente sabe que hoje o medo é terrível para todos nós. Eu me lembro outra cena no centro espírita.
nessa época, nós fundamos, né, nós criamos e frequentávamos um centro espírita que ele funcionou também na saúde. Hoje ele parece que está na Boca do Rio, mas essa cena foi na saúde. Então chegou um dos participantes da Mediúnica e a gente chegava cedo para o bate-papo. E nesse bate-papo, ele comentou, né, de um problema lá. Só que quando ele comentou com um problema, quando nós estávamos numa roda, aí alguém falou que aquilo lá podia ser um obsessor. O interessante é que quando a menina acabou de falar que era um obsessor, uma outra menina lá incorporou uma entidade que foi taxativa, disse obsessor, não. Eu estava na praia acompanhando uma menina e ele olhou para a menina e com o pensamento dele me atraiu. Olha que coisa interessante. O pensamento atrai. O pensamento é que provoca as nossas impressões. Então, quando ele imaginou, Deus sabe lá o que foi que ele imaginou, né? Porque a menina disse, a entidade falou que estava com uma menina, acompanhando uma menina, e que o pensamento dele foi que a atraiu. Então, veja como é que são as coisas, né? Às vezes você fica doente, você fica com o astral baixo, você fica desanimado, e você acha que é algum problema, mas o problema está no seu pensar. Outro caso interessante também é que eu vi agora, né, acho que no Instagram, alguém relatando lá que era uma psicografia de Desi Gonçalves, ela relatando como é que ela estava, ou como é que ela foi parar no astral, no baixo astral, no umbral, me perdoe, no umbral. E o interessante é que todos nós conhecíamos a Desi Gonçalves, era uma pessoa interessante, engraçada. E nesse relato dela, ela fala que ela não era assim. Aquilo ela fazia para representar, porque ela, como uma pessoa famosa, ela tinha que fazer um papel. Só que esse papel, ela levou diariamente aquele papel. Né? Desbocada, xingava muito, fazia aquelas brincadeiras dela engraçadas que nós gostávamos, porque ela era uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona. Só que ela levou aquilo para o túmulo. Quando ela desencarnou, ela despertou lá e ela sentia assim muita sede, muita fome, e ela não entendia como é que ela foi parar no Baixo Meretrício. Ela foi para lá porque pelo aspecto do falar dela e pelas palavras, as atitudes e palavras dela. Então ela foi atraída, lei de afinidade, ela foi atraída para um lugar de acordo com o que ela pensava, de acordo com o que ela fazia. Até que ela relata que apareceu uma entidade lá, né? E falou, ela pediu ajuda, ela disse, você só vai ser ajudado quando você for você mesmo. Por quê? Porque a gente sabia que ela estava representando. Então, de tanto ela fazer aquele papel, ela levou para o túmulo. Então, ela continuou sendo ela, só que não era ela. Ela tinha que mudar de pensamento, mudar de atitude, e realmente ela foi, como que diz, resgatada. Mas, para o nosso exemplo aqui, o que fica é isso: atitudes e palavras. Lei de afinidade. Na palestra última eu falei, cada um escolhe o seu umbral. Então nós temos que pensar isso hoje. Por isso que o título é esse, né? Por que que as impressões impactam a vida da gente? O outro caso é o caso também ator, né? Nelson Xavier, que fez, se não me engano, ele fez o papel de Chico Xavier no Nosso Lar. E ele também relata, né, que ele no umbral sofrendo muito, com fome, com sede, andando, e ele não percebia o tempo passar. E o engraçado, eu achei excelente essa vibração dele, essa reflexão dele, quando ele disse: olha, se eu não tenho mais o corpo físico, então ele já estava um pouco consciente, sofrendo, mas estava consciente. Se eu não tenho um corpo físico, por que eu estou com sede e com fome? Ele não compreendia isso. Ele não entendia. Mas foi uma reflexão boa dele e ele também foi resgatado por essas equipes, né, do plano astral. Mas repare que coisa interessante, ele se deu conta.
de que ele não tinha o corpo físico, então por que ele estava sentindo fome e sede? Então, é aquela questão que eu falei da consciência que nós temos que ter, porque se nós somos almas encarnadas, então nós temos que ter essa consciência para que quando passar para o plano espiritual, a gente possa manter a nossa consciência, porque o pensamento é que determina as nossas impressões. O corpo físico, nós devemos cuidar, sim, do nosso corpo físico, porque tudo que acontece com ele fica gravado. E nós levamos em alma, porque o corpo físico, ele é como assim, ele escraviza a alma no ser inconsciente. Ele escraviza a alma, por quê? Porque tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele imagina fica gravado. E nesse ficar gravado, a gente leva para o plano espiritual. Mas não deve ser assim. Por isso que eu digo sempre, nós temos que estudar. Nós temos que seguir a metodologia que nos é dada no nosso estudo. Análise, pesquisa e conclusão. Então, nós temos que estudar muito para saber desses detalhes. Mas não é simplesmente saber. Nós temos que praticar. É o nosso dia a dia. Porque todas essas impressões de doença, de emoções, de desejos, ficam gravados na alma. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque são esses desejos e essas emoções que nos transformam, nos cegam. Então a gente passa para o plano espiritual. Primeiro que a gente não estuda o que é morte. A gente não vive a nossa vida sabendo que a gente vai desencarnar, que a gente vai morrer. Não. A gente vive aí como se tivesse um eterno carnaval. Aí quando a gente desencarna, pronto, é esse chororô, aquilo tudo, mas nós não vamos desencarnar? Nós não nascemos para isso? Não, peraí, a gente não nasceu para desencarnar. Nós nascemos para desencarnar, sim. Porque a vida aqui encarnado é apenas um momento de experiência que nós temos que ter para cada vez mais a gente evoluir como alma. Então, nós vamos desencarnar assim. Eu tenho que estar preparado. Nós temos que estar preparados para o nosso desencarne. Ou seja, nós temos que estudar tudo aqui na Terra. Nós temos que aprender tudo. Nós temos que praticar a caridade. Nós temos que amar ao próximo Vem pra cá, Nia. para que a gente possa merecer Aqui, essa vem, mamãe. evolução nossa. Nós não podemos nos preocupar com doenças ou outras causas físicas. Preocupar no sentido de gravar, de ficar impressionado com o câncer, com a depressão. Não. Nós temos que compreender tudo isso e saber que isso é do físico. A alma, a gente não leva. Mas o não levar é como nós estamos conversando. Nós temos que aprender isso. Nós temos que levar a nossa vida com sabedoria, ter atitudes, palavras, como no caso de Desi Gonçalves, e ações belas, bonitas, dentro das leis. Porque fora das leis, nada, né? Se tudo que fazemos e pensamos somos acompanhados ou seguidos por nossos pares. Porque à medida do que eu pense, eu vou atrair. Eu posso atrair o meu guia, o meu mentor, como também posso atrair um obsessor, que foi o caso do segundo caso que eu contei, né? Ele na praia atraiu aquela entidade. Ele atraiu. Não foi ela que veio prejudicar ou fazer nada com ele, não. Ele que atraiu. Então, esses pares nossos, esse mentor, esse obsessor, são energias afins que, a depender, eles podem nos ajudar ou nos prejudicar, a depender da prática do momento, a depender do que você esteja a fazer, ou seja, a depender das suas ações. Quando você pratica algo dentro da lei, né? Porque tudo é lei, queira ou não, tudo é lei.
A gente tem que compreender isso também, para que a gente possa se beneficiar. Eu posso me aproveitar da lei para que eu possa viver melhor. Se a lei diz assim, amar, então vamos amar. Vamos ser fraternos, vamos ser caridosos, para a gente fugir da lei de causa e efeito. Se você cometeu a causa, depender da causa, você vai passar pelo efeito. Vai passar pelo, como alguns chamam também, de a lei do retorno. Mas repare, isso não tem nenhum castigo. Não. Isso é, às vezes, uma falta de observância nossa, porque se eu faço algo bom, qual é o retorno de algo bom? É ser amado, ser protegido. Se eu faço algo, eu faço algo, o que é que Deus tem com isso? Deus sou eu. Então, eu tenho que refletir, eu tenho que estar sempre atento. Orai menos e vigiai mais, para você ficar atento à vida. Não existe sofrimento, existe sofredor. E o sofredor somos nós, desatentos às leis. Que é o mesmo caso quando, veja que coisa interessante, quando nos masturbamos, somos seguidos por afinidade, por seres que querem e desejam essa energia sexual nossa. Seres ainda com necessidade dos prazeres da carne. Sexo, bebida, comida, tóxicos, vícios em geral, falcatrua, corrupção, roubos e assassinatos. Eles estão lá no umbral, mas por afinidade, eles são, como eu disse, atraídos. Por que eles são atraídos? Porque nessa prática da masturbação, a gente rouba uma imagem. Preste atenção nisso. Na prática da masturbação, o ser humano ou uma mulher, ele rouba uma imagem para se satisfazer naquela ideação sua, naquela imaginação sua. E é nessa hora que a entidade por afinidade vem. Por quê? Porque ela gosta daquela energia. Ela quer aquela energia que nós estamos, no momento, jogando fora, desperdiçando, através da nossa mente, através dos nossos desejos, através das imagens de fantasia que a gente fazemos naquele momento, alimentando assim os desejos de obsessores também. Então, é muito delicado, é muito particular, porque eles se aproveitam dessa energia para se satisfazerem, roubando, sugando as nossas energias. Isso tudo por afinidade. Veja que nossos atos, ações e pensamentos nos afinizam com seres semelhantes em vibrações. E é isso que acontece. E nós sabemos, a energia sexual é uma força criadora. Ela gera um outro ser. E aqui vemos sintetizada a planificação divina. Olha que coisa bonita. Quando a energia vai descendo, mudando de vibração, até se condensar e materializar um novo ser. Quando os casais se unem, né? E na gestação, essa energia toda, através da energia do homem, energia mulher, o espermatozoide, então eles mudam de vibração, diminui, até o ser gerado. Quando o ser é gerado, então ele fica no ventre, né, da mãe, 9 meses, justamente naquele processo de formação para gerar esse ser que somos todos nós. Então, é uma planificação divina uma miniaturazinha, assim, vamos resumir, miniaturizada. Então, nós temos que estar preocupados com tudo isso, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de tratar. Nós sabemos, né, que, às vezes, as doenças elas são geradas na mente da gente. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa doente, ela só pensa na doença. Ela não pensa na cura. Ou talvez a preocupação ou a dor seja tanto que ela pensa só na doença, ela pensa na dor. Ela pensa de acordo com a intensidade do pensamento, ou seja, ela pensa com tanta intensidade naquela dor que ela acaba atraindo um ser afim.
ela está com dor de cabeça, pensa na dor de cabeça, alguém com dor de cabeça também se afiniza com ela. Por quê? Porque quando alguém cola no seu coronário, porque você está atraindo, através da lei de afinidade, essa entidade que se aproxima, a dor dela passa. E você continua com sua dor. Essa entidade, às vezes, vem para auxiliar e aí aumenta ainda mais a sua dor, o seu problema, o seu sofrimento. Pois esses seres também querem se curar. E é nesse momento que eles se ligam no chakra da gente, né? E eles aliviam a dor deles. Mas a gente fica com a dor, porque agora nós temos duas energias. O detalhe aí é a gente aprender a pensar o contrapolarizar para que esse ser ele seja beneficiado. Não é simplesmente afastar a entidade. Ele é beneficiado e você se cura. Você passa a sua dor. Por quê? Porque com o tempo o que pode ocorrer, ele colar no seu coronário e no seu umbilical, e aí vira uma dupla personalidade, uma obsessão um pouco mais pesada. Então, essas impressões, nós temos que estar bem atentos para que a gente possa evitar esses contratempos. Eu me lembro quando eu li o livro A Sacerdotisa do Egito, e teve um tempo lá que é uma briga entre duas meninas, né, que os pais, os sacerdotes, queriam que elas fossem a sacerdotisa do templo. Então elas brigavam, porque elas eram bem desenvolvidas, elas entendiam de magia, ela tinha assim a paranormalidade delas muito avançada. E o que é que elas faziam? Elas disputavam. E tinha uma que ela curava pela voz, ela cantava. E nesse canto ela curava. E a outra era magieira mesmo. Então, nessa disputa, uma queimou a outra. E essa que foi queimada, ela se escondia no umbral. Porque ela se via uma tocha de fogo e ninguém podia encostar para curar, para ajudar ela. Não que não pudesse, não, ela não deixava. Então, toda vez que a equipe espiritual ia em socorro, ela se escondia, ela fugia, ela corria. Então, a solução foi programar o reencarne dela para que ela pudesse tirar da mente aquela sensação do fogo. E foi isso que foi feito. Ela veio justamente com a outra, que provocou tudo isso, e desencarnou assim com 10, 12 anos, desencarnou novinha. Mas veja só para tirar a impressão. E no livro Aleph também tem um caso interessante, que era uma mãe que ela protegia muito o filho, né? Ela desencarnou antes dele, mas ela protegia ele, ela ficava colada com ele, protegendo ele. Mas só que teve uma preocupação dela em querer ajudar o filho e que ela foi reportada ao túmulo dela. Só que quando ela chegou lá no túmulo, ela viu a múmia, que era o corpo dela. Então ela ficou com aquela impressão de múmia. E todo vidente, todo lugar que ela chegava e encostava, que os videntes viu, só viu a múmia toda esqueletona lá. E ela também, ela teve que ser programada, um reencarne dela rapidinho, para que ela pudesse se tratar, para que a equipe espiritual pudesse fazer o tratamento dela. Então, o que foi feito? Ela reencarnou, questão de meses, né, que ela nasceu morta, vamos dizer assim, mas foi o tempo necessário, foi a providência necessária para que ela pudesse ser ajudada, que ela pudesse assim ser curada, tirada daquela impressão, que a gente sabe, né, que no processo de reencarne a gente esquece tudo, mas fica as impressões do momento, fica as impressões da nossa vida aqui agora. E isso era necessário justamente para poder ajudar tanto a sacerdotisa quanto essa múmia no livro Aleph. Então,
O bom de tudo isso é que a gente compreenda como é que funcionam essas impressões e que a gente, tanto na vida espiritual como na vida física, a gente possa realizar o nosso trabalho, né? O desenvolvimento da mente, o desenvolvimento dos nossos pensamentos, o desenvolvimento nosso no dia a dia, as nossas ações, atitudes, as nossas emoções. E isso a gente pode no dia a dia, né? A gente tem que, de vez em quando, a gente fazer uma limpeza de corpo, uma limpeza mental, uma limpeza espiritual. Quando puder, ou sentir necessidade, tomar um banho de folha, um banho de sal grosso. As energias do sal, das folhas e da água, elas energizam a nossa aura e assim purifica o nosso corpo astral, nosso corpo mental e também o nosso corpo físico. Quando a gente puder, faça a limpeza da casa, arrume o seu quarto, jogue fora tudo aquilo que você não quer mais, tudo aquilo que não sirva mais, doe. Evite as energias paradas dentro de casa, energias estacionadas. E doe, porque ao doar, a gente faz alguém feliz. É uma caridade, pois faremos alguém feliz e fazendo a alegria dos outros, a gente também vai ficar feliz, né? Ficar assim, mais leve. Ao fazer a limpeza de corpo, de espaço, abrimos caminho para as energias novas, fazer alguém feliz e ser feliz. O aspecto de tomar um banho de folha, um banho de sal, a gente sabe, né, que como tudo isso é energia, as folhas têm energias, as folhas têm os seus elementos, sal grosso, a mesma coisa. Então, quando você coloca aquilo na água, por exemplo, aquela água ela fica fluidificada, ela fica energizada. E aquela energia que você colocar no seu corpo pelo banho, aquilo vai aumentar, vai purificar a sua aura, vai ajudar a você na maneira de você pensar, vai fazer com que você pense sempre na cura. Por que você pensa na cura? Para você atrair por merecimento e por afinidade o remédio necessário para a sua cura. E ajudar de quebra os afins, né? Como a gente falou na questão da dor de cabeça. A entidade vem, você está com dor de cabeça, você pensa tanto na dor de cabeça que você atrai alguém porque também está com dor de cabeça. Então, ao você pensar na cura, ao você mentalizar, a gente faz as nossas mentalizações atraindo, né, as nossas energias, atraindo nossos guias, mestres, mentores, através da visualização. Então, você se cura e cura o irmão. Isso é importante. Não é questão de você afastar o irmão, não. Quando você se cuida, você pede também para auxiliar o nosso irmão. E isso no caso de a dor, o seu problema ser espiritual. Mas independente de ser espiritual, pense, mentalize que a cura, todo mundo quer a cura, todo mundo busca a cura. E a gente tem que pensar que a morte também é uma cura. Cura é transformação, a gente passa de um plano para o outro, a gente passa de um processo para o outro. E a doença é um aprendizado. Você aprende ao menos a amar. Porque de tanto você cuidar de um doente, veja uma mãe cuidando do seu filho diabético, veja uma mãe cuidando do seu filho com Alzheimer, com autismo. Aquilo é um aprendizado. A mãe com o filho Down, aquilo é um aprendizado. E, no mínimo, você aprende a amar. Porque de tanto cuidar, a gente se afiniza com aquele ser. A gente desenvolve o amor. Lembram daquela parábola da menina que queria casar com o príncipe e que a sogra não gostava dela e ela articulou para desencarnar a sogra? E ela foi lá no monge e o monge pegou uma fórmula de um placebo e pediu para ela
todo dia, de manhã, de tarde e de noite, colocar na comida da sogra. Veja só, de manhã, de tarde e de noite. Então ela ia lá, fazia a comida da sogra e dava para a sogra. Não. Passou seu tempo. E nesse passar do tempo, ela começou a desenvolver uma simpatia pela sogra, começou a gostar. Aí quando ela correu lá para o monge e explicou que ela não queria mais, que ela estava arrependida, o cara, não se preocupe, aquilo era um placebo, era uma formulazinha sem perigo nenhum para te ensinar que você deve cuidar das pessoas. É o caso nosso. Nós devemos cuidar da gente, aprender a cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos outros, cuidar do próximo. Amai-vos uns aos outros. Amai ao próximo. Essa fraternidade, essa energia que nós temos que desenvolver. Ainda mais nesse mundo que nós estamos aí. A única energia que vai mudar o mundo, a única energia que vai mudar a gente é a energia do amor. Nós temos que aprender a amar. E o que é amar? É alguma coisa difícil? Amar não é sexo. Amar é cuidar. Amar é olhar. Amar é abraçar. Amar é dar um aperto de mão. Amar é olhar. Amar é ouvir e falar com vibração, falar com amor, falar com doçura, falar com simpatia, falar com dengo, acolher. É isso que nós estamos precisando e isso que o mundo está precisando. Eu sempre falo assim na questão das impressões. Não ligue para nada. Não seja irresponsável, mas não ligue para nada. Busque ser feliz. Não se preocupe com a doença. Pesquise a doença. Pesquise a cura, estude a cura e você se cura. Pesquise a cura, estude a cura e você se cura. Qualquer problema que você tenha, pesquise, analise. Veja o porquê. Porque a febre de fulano não é a sua febre. A sua tosse é diferente da do teu irmão. Porque tudo é dado como aprendizado. Tudo é dado como reflexão. Então, nós temos que aprender a exercitar a mente da gente. O ser humano tem que aprender a exercitar a sua mente para que ele possa condicionar ela a gerar algo nobre, se afinizar com os seres nobres e divinos. Procure sempre gerar pensamentos nobres para que plasmem coisas nobres, coisas divinas. Assim que são originados os novos inventos, as novas curas. Porque quando você pensa, você plasma na natureza uma forma. E essa forma, ela é preenchida pela natureza de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Então, a natureza vai lhe dar de graça aquilo que você está precisando, mas temos que pensar. Nós temos que sair dessa inatividade nossa. Nós temos que trabalhar, porque a vida é movimento, nada fica parado. Então, nós não podemos ficar com a mente parada, nós não podemos enferrujar os nossos cérebros pela nossa inatividade. Então, nós temos que pensar para atrair coisas nobres, coisas divinas, os elementos na natureza estão aí à disposição. O laboratório é a vida, o laboratório somos nós. Então, pense na sua cura, pense nos seus problemas, faça uma viagem interior.
Os problemas, as soluções, não estão fora, eles estão dentro. É aqui que nós temos que buscar tudo, porque está tudo dentro da gente. Essa introspecção que nós temos que buscar. Medite mais. E ao meditar, se analise. Veja os seus erros. Não tenha vergonha. Analise os seus erros. Veja onde você errou e aonde pode melhorar. Que a solução é justamente essa. O que é que eu estou fazendo aqui? Ninguém veio aqui para passeio. Então, nós temos uma missão, nós temos um compromisso. Agora, você tem que se entender como gente, como alma encarnada. Então, feche os olhos. Peça a energia criadora que te oriente, que sinalize para onde nós temos que nos direcionar. Peça sempre ajuda, não tenha vergonha. Agora, se desenvolva, você não pode ser um mendigo da espiritualidade. Não. Nós somos seres poderosos. Nós somos seres de luz. Eu sou luz. Nós somos luzes. Nós somos uma centelha divina. As mesmas qualidades que existem no que chamamos de Deus, a energia criadora, está dentro do ser humano. Está dentro da gente. E nós temos que ter, assim, essa consciência do que é que nós somos, para que a gente não fique dependendo do outro, para que a gente não ache que o outro é que pode. Ah, é o padre que pode, é o pai de santo que pode, é o presidente do centro espírita que pode, é fulano que pode. Não, nós podemos, creia nisso. Nós temos plexos e chakras. Desenvolva os seus. Agora, é trabalho. Por que é trabalho? Porque a vida é movimento. E o que é a vida? Plano material e plano astral, plano espiritual. Ninguém morre, a vida continua. Então você não pode passar para o outro plano na inércia, parado, jogado, escanteado. Não. É trabalho, meu irmão. Muito trabalho, meu Deus. E o trabalho maior? Amar. Olha que coisa simples. Ame. Em vez de reclamar, ame, compreenda, entenda, perdoe e busque cada vez mais a sua ascensão espiritual na evolução do dia a dia. Então vamos, esse eu acho um trabalho excelente que o Trevo faz, através do seu trabalho diário, que é justamente, vamos tornar o ser humano um ser mais consciente. Vamos aprender a pensar, vamos pensar positivo, vamos pensar melhor. Vamos fazer, como eu acabei de dizer, do ser humano um ser mais consciente. Gratidão a todos pela disponibilidade do tempo de vocês. Agra, mais uma vez, gratidão por vossa participação, sempre trazendo mais uma minhoquinha para a cabeça da gente e abrindo portais. Que a luz divina te acompanhe sempre.